Olá pessoal, o trabalho de hoje está relacionado com a razão moral e o comportamento do sujeito na sociedade. Veremos então a razão e o comportamento moral. A razão tem a parte no comportamento moral de uma forma que a gente vinha estudando, pesquisando, mas não tinha como definitivo. Nós sabíamos que a razão participa e de um outro lado nós temos também presente que a emoção tem um participante fundamental. Vamos procurar estudar essa questão. Quando nós nascemos, nós chegamos na sociedade, ou desde a nossa infância, nós já somos submetidos a uma série de regras, princípios e valores. Essas regras, esses princípios já existem, já estão aí. A gente é um ser que está aí no mundo, e no momento em que nós começamos a interagir, nós já somos, uma expressão que é utilizada por Durkheim, inculcados, ou seja, nós somos inculcados os princípios, as regras morais desse grupo. Como isso acontece? Isso acontece em primeiro lugar na família, depois nós temos a extensão em termos de ação na escola, na comunidade, na igreja, no trabalho, no clube, nas relações que estabelecemos dentro da sociedade, relações sociais da sociedade. Então, todo esse corpo social, de uma certa forma, vai contribuindo, vai nos colocando esses princípios e essas regras que vão nos conduzir ou guiam a nossa conduta. Portanto, em nenhum momento nós discutimos, nós avaliamos, nós analisamos. Nós partimos do princípio que isso é correto porque nós recebemos, nós herdamos pela tradição. Então, nesse momento, a ideia de moral, então, está ligada aos costumes, às regras e aos princípios que nós recebemos, que nós herdamos dessa comunidade. O que nós discutimos nesse momento é em que momento ou qual é o papel da razão, da reflexão, da racionalidade nesse conjunto todo. Bom, nesse momento nós entramos então num outro grupo de pesquisas, as pesquisas que foram realizadas por um estudioso, Jean Piaget, que imaginava que no desenvolver da criança, quando a gente se torna um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, já na idade madura, nós não aceitamos as regras de uma forma tão simples assim, ou seja, nós começamos a desconfiar, discutir e até em algum momento nós passamos a rejeitá-las ou negá-las. Esse processo exatamente de como essas regras, essas normas, esses princípios vão partir ou vão fazer parte da minha consciência moral é o interesse de estudo de Piaget, ou seja, ele chama de interiorização esse processo em que eu, no meio, recebendo a influência, recebendo essa informação, eu vou passar essa informação para o meu agir, para o meu atuar dentro da sociedade de uma forma consciente. Então eu vou interiorizar essa ação e vou achar que essa regra então é correta, é justa e por isso vou continuar a usá-la e isso passa a ser o que a gente vai chamar de consciência. Ou então nesse momento eu preciso rejeitá-la, reconstruir. Esse processo de rejeitá-la e reconstrução é o que está nesse momento, né, no universo. As pessoas estão questionando, é possível eu rejeitar, eu discutir esses princípios ou eu tenho que aceitá-los totalmente? Nesse exato momento nós começamos a discutir então de que forma a reflexão faz parte. E aí entram então os estudos de Jean Piaget sobre a construção do juízo, a construção do conceito moral na criança até o período adulto. Veremos então o conhecimento moral como construção. De que forma esse conhecimento moral então pode ser uma construção? Se partimos do princípio que ele não é uma inculcação, ou seja, eu não sou, através das influências, obrigado a agir de acordo com as normas simplesmente porque são normas, como isso é construído? Então, esse processo de interiorização, de construção desse pensamento moral para se transformar em ação moral, que é um dos elementos fundamentais dentro da pesquisa de Piaget. Piaget parte do princípio, então, assim como o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual se faz por etapas, ou seja, nós não nascemos totalmente completos na nossa constituição biológica, nós precisamos do contato social e precisamos operar, ou seja, transformar isso, ele parte do princípio que nós nos construímos moralmente e eticamente através de determinados estágios ou níveis. Em um primeiro estágio, ele vai dizer que nós aceitamos as regras moralmente, ou seja, de uma forma em que nós não discutimos, simplesmente usamos a conduta, repetimos habitualmente e aceitamos como correto.
Em um segundo estágio, nós passamos a não questionar exatamente, mas passamos a tentar saber se é possível fazer ou agir de uma outra forma. Então nós começamos a trabalhar o diálogo, a possibilidade de eu discutir a regra, a possibilidade de eu construir um outro caminho e dessa construção então levaria ao último estágio, que seria o estágio em que eu poderia, através da minha consciência e do senso moral, ou senso do que é correto e justo, eu poderia aceitar, interiorizar, usar então essa regra como uma regra abstraída, pensada, concreta, ou então eu poderia pensar em modificações, alterações, dessa forma então a moral poderia ser reconstruída constantemente no sentido de acompanhar o seu tempo, a sua época, não ficar aquela regra muito estabelecida como a única e eu tenho que seguir sempre a vida inteira. Então não teria essa evolução, esse crescimento do indivíduo dentro da sociedade. Então como ocorre exatamente essa construção, essa passagem de estágios? Vamos observar esse texto. Na conceituação piagetiana, a criança passa da heteronomia, onde o bem é entendido como obediência a um dever pré-estabelecido, à autonomia moral, onde o bem é agora concebido como equidade e acordo racional mútuo das consciências. A citação demonstra, a passagem de um estágio, que ele vai chamar de heteronomia, para um outro estágio de autonomia, e que essa passagem de estágio por outro tem que ocorrer através de uma série de operações, movimentos, ou seja, a gente não passa de um estágio, não salta de um estágio para o outro através da inculcação na concepção de Piaget. Nós não agimos de acordo com o bem ou o mal simplesmente porque compreendemos isso. Nós temos que racionalizar, refletir, pensar, fazer as devidas abstrações para passar no estágio de autonomia, onde a gente passa a agir conscientemente e age de acordo com aqueles princípios, porque esses princípios eu passei a incorporá-los como justos, adequados. Nessa passagem, então, de um processo de heteronomia para autonomia, a criança, então, vai operar ação. Então, uma ideia fundamental de Piaget é que a moral é construída através da ação da razão sobre as relações e interações sociais. Ou seja, nós nos tornamos morais, nos tornamos éticos a partir do princípio que a minha razão opera sobre a minha ação e faz com que cada vez que a minha ação tem que se realizar ou se atualizar ou ocorrer, eu tenho que utilizar alguns elementos da minha reflexão, da minha racionalidade para poder tomar a decisão. Esses elementos são os eixos de análise de Piaget para compreender o desenvolvimento moral. Ele parte do princípio que esses eixos são os elementos que vão guiar, são os guias. São aqueles elementos que são chamados estruturantes. Eles estruturam a nossa ação, estruturam o nosso pensar, estruturam o nosso agir. Quais são eles? O sujeito epistêmico. Vamos compreender então essa ideia do sujeito epistêmico. O sujeito epistêmico para Piaget é todo e qualquer sujeito, toda e qualquer pessoa que tem essa capacidade de conhecer, de descobrir, de analisar, de avaliar e que deseja saber. Então esse é o sujeito epistêmico. Qualquer sujeito para ele é um sujeito epistêmico, ou seja, ele tem o desejo, a curiosidade, a vontade de conhecer e esse conhecimento não é dado, ou seja, nós não recebemos por herança biológica todo o nosso conhecimento. Esse conhecimento vai ter que ser aos poucos construído. Então esse sujeito tem que ser um sujeito epistêmico. Ele tem que ter a capacidade de avaliar, pensar, levar em consideração o meio, os pontos, para poder tomar a sua decisão. O próximo elemento é a gênese. Como se dá a gênese? A gênese, então, para Piaget, é o processo de interiorização, de tornar interior, tornar aquilo para mim, tornar aquilo consciente, fazer parte do meu eu, da minha consciência moral, o senso moral, e saber como esse processo se dá, ou seja, quais são os caminhos, quais são as operações, quais são as ações que ocorrem para que eu possa interiorizar. Diferentemente do período anterior a Piaget, que a gente pensava que isso era através da simplesmente submeter a pessoa através do processo de motivação ou sanção ou punição, e as pessoas iam compreendendo esse moral, iam incorporando essa ideia moral através dessa relação de obediência e medo. Não? Piaget não pensa assim, ele diz que tem uma gênese, tem uma estrutura, tem uma organização como que isso ocorre. A construção. O processo de construção
ele se divide em várias operações. Então, a ideia de construir em Piaget é a ideia de que isso não é dado, eu não recebo isso gratuitamente, ele tem um trabalho, ou seja, tem todo um trabalho de operação, e essa operação, esse trabalho, ocorre através da razão, da minha capacidade de agir sobre a própria situação, de agir sobre a natureza, de agir sobre o meio e pensar sobre ele, e dessa ação, dessa operação, eu começo a construir esquemas. Quais são os esquemas? O que é um esquema? O esquema seria, então, uma série de conjuntos, né, conceituais que eu retiro das propriedades que estão em evolução no momento. Por exemplo, se eu tenho uma regra que é não posso pegar o material do meu coleguinha na escola, eu tenho que pensar, como isso, por que eu não posso? Então, eu vou formar um esquema. Qual é o esquema? Cada pessoa tem o seu material na escola, tem a sua mochila, tem o seu material de estudo. E cada um traz o seu para a sala de aula. Isso faz com que eu tenha que compreender que esse material, então, é individual daquela pessoa. Eu posso pedir emprestado, mas eu não posso me apropriar. Então, a criança tem que compreender e fazer esse esquema. Como funcionam as coisas na escola, como funciona na comunidade, como funciona no grupo de amigos, como funciona na festinha da esquina. Ou seja, nós temos que preparar e elaborar esquemas, ou seja, formas de conduta, de comportamento. E como isso acontece? Através da minha ação sobre a natureza, sobre o meio, sobre a realidade. A interação. A interação tem papel fundamental, ou seja, eu só posso realizar operações de reflexão, de ação, no momento em que eu tenho uma interação com algo. Posso fazer interação com o objeto, com a situação, posso interagir com as pessoas, posso interagir de um ponto de vista abstrato, ou seja, posso imaginar, pensar, criar situações. Mas toda essa relação de interação é fundamental para que eu possa, então, analisar os elementos que estão ocorrendo nessa interação e eu possa operar, ou seja, abstrair, refletir, construir, interiorizar elementos fundamentais para a moral. Estágios para a construção da moral. Então, nessa relação do sujeito e a gênese, a construção e a interação, mostra todo o caminho da racionalidade, todo o caminho da razão. A partir desses elementos, o sujeito, então, agora já vem com a sua parte biológica, ou seja, com aquilo que é dado, com o seu dado, tem essas ferramentas todas de construção e ele está, então, nesse momento, dentro de uma sociedade. Ele nasceu, desde o nascimento, ele já tem um grupo social. Esse grupo social, então, é o grupo de relações que ele estabelece. Nessa relação que ele vai estabelecer através das interações, nós vamos tentar compreender exatamente os estágios. Quais são os estágios, então, que Piaget vislumbra nessa construção moral? Vejamos o primeiro estágio, a anomia. O que entendemos por anomia? Então, a anomia é aquela característica, aquele estágio, ou aquele período em que, como criança, nós aceitamos as regras, as normas, um pouco pelo medo, um pouco pela obediência, um pouco pelo respeito, e também porque a gente não consegue, nós não temos ainda a dimensão de todas essas operações, né, que vão me facultar a possibilidade de racionalizar ou refletir sobre a ação. Então eu as aceito, tá, do ponto de vista da obediência, do ponto de vista do respeito. É uma solicitação da pessoa mais velha que eu posso até pensar, não, isso não estou aceitando muito bem isso, mas eu aceito porque tenho que respeitar os mais velhos. Ou uma outra ação que eu tenho que fazer, eu vou aceitar porque se eu não fizer isso, eu vou ter uma punição, eu vou ter uma sanção, eu vou perder. Na criança a gente diz assim, se não estudar, não vai jogar bola, não vai ter videogame, não assiste televisão. Então, as pessoas acabam, essas crianças nesse primeiro estágio de anomia, acabam obedecendo mais pelo medo. É interessante pensar que a anomia não é só nesse período da criança, né? Ou seja, nós temos o estágio de anomia até em outras etapas da nossa vida, quando nós nos comportamos de uma forma a respeitar pelo medo. A diferença é que nesses outros estágios a gente o faz conscientemente, ou seja, eu tenho medo da sanção da punição, então eu vou efetivamente fazer simplesmente para obedecer, não que eu tenha alguma compreensão de que está justo, está correto. O segundo estágio, então, Piaget chama de heteronomia. A heteronomia é exatamente aquele estágio no meu crescimento intelectual, meu crescimento cultural e social, em que eu passo a discutir as regras, as normas, eu passo a pensar exatamente nos seus efeitos, eu posso
examinar com maior detalhe, eu posso avaliar, e isso é importante porque nesse período de heteronomia eu tenho esses meus valores também sendo modificados, ou seja, eu tenho meus valores, os meus princípios estão sendo modificados, porque eu estou refletindo sobre eles, e essa minha operação sobre essas ações me dá aquela ideia de que não, isso não é possível, isso não está correto, isso não está adequado, eu não vou fazer isso. Só que nós temos de um lado a pressão, né, da norma, da regra, e do outro eu tenho o meu agir. Então, como eu vou fazer essa expressão que a gente está usando, esse equacionamento, ou seja, eu tenho que fazer, mas eu penso que não é adequado, não é correto. E como eu fujo disso, então, de uma forma racional, de uma forma reflexiva. Então, esse estágio da heteronomia é quando eu estou, então, exatamente nesse ínterim entre estou saindo da anomia, estou entrando na heteronomia e estou começando a refletir sobre essas regras, essas normas. Ele vai bater no período do desenvolvimento intelectual da abstração, ou seja, do período formal, quando a criança começa a discutir as normas todas da sociedade em casa. Inicialmente pelo princípio de exercer essa capacidade de operações racionais e também porque ele está começando a ver alguns desníveis ou algumas deficiências ou defasagens entre o tipo de sociedade que ele imaginou, que ele sonhou, e o tipo de sociedade que ele efetivamente está presenciando. O terceiro estágio, então, é a autonomia. A autonomia seria, então, esse estágio, para Piaget, seria o estágio em que a gente conseguiria desenvolver, operar na sua completude, na sua plenitude, essa capacidade da razão na construção moral, ou seja, todo o meu agir, todo o meu ato está totalmente permeado, pautado pelos princípios, pelas regras morais, em que eu ajudei a construir, a manter ou a modificar, ou seja, é a capacidade que eu tenho de estabelecer uma relação de reciprocidade mútua, ou seja, somos iguais e por ser iguais podemos compreender as normas, as regras, os princípios. E como compreendemos e entendemos, podemos também alterá-las, modificá-las, fazer com que aos poucos os princípios morais e éticos fossem modificando de acordo com o nível de consciência que eu vou construindo. Uma síntese então dos estágios. Nessa síntese dos estágios, o que nós temos? Uma evolução, ou seja, a criança nessa sociedade que se estabelece, que surge, ela vem de uma construção em que há uma imposição. Nessa imposição, a cultura vai tentando inculcar nossa conduta. Passamos para o estágio desse nosso crescimento intelectual e, portanto, juntamente o moral, era essa a ideia básica do Piaget, ou seja, a razão influencia na construção moral e a moral influencia na construção da razão. Passamos ao estágio da heteronomia. Quando discutimos regras, nós apresentamos algumas questões, nós não simplesmente seguimos porque temos obrigação. O medo não é o premente, não é o fundamental. O respeito e a obediência não é a obediência cega e simplesmente, nós questionamos e começamos a alterar essa relação da regra, passa a ter uma vida social, passa a ser um corpo social. Antes a regra era um ente que eu tinha que obedecer, agora a regra é um elemento que eu posso operar, modificar e transformar. E finalmente eu chego na autonomia, onde eu posso ter esse senso, essa consciência moral. Isso é meu e a partir daí então eu vou agir sempre pensando no bem, sempre pensando no melhor, sempre pensando que aquilo que eu quero que faça para mim, eu quero exatamente que faça para os outros. Ou seja, essa ideia de igualdade, essa ideia de equidade, essa ideia de que eu tenho que ser justo e que ser justo, ser correto, seria o princípio fundamental dentro do grupo social. Vamos observar então como esse social, como esse grupo social, essas pessoas, elas refletem, analisam essa questão da razão, da construção moral. Vamos imaginar então uma situação. Em todas as nossas ações, em todo momento em que a gente age, quando eu tomo uma decisão, ou como eu decido agir no final, essa minha decisão, essa minha tomada de decisão, eu utilizo sempre essa questão da razão, a racionalidade, ou seja, eu penso, reflito, uso todo esse meu aparato de construção do pensamento para tomar a decisão, ou eu faço a minha decisão mais pelo impulso, mais pela emoção, mais pelas nossas pulsões, o meu desejo. Qual seria a decisão, o pensamento das pessoas do grupo social em geral? Também é importante pensar que quando se trata de moral e ética, nós não temos a resposta certa, a resposta correta. A gente tem que analisar todos os elementos que fazem parte do contexto,
os princípios, as regras, né, e as nossas formas de ler esse mundo, o nosso senso moral e a consciência. Então nós usamos todos esses elementos para decidir. Mas é bastante difícil a gente dizer, olha, isso é uma atitude correta, isso é uma atitude errada. Ou seja, eu preciso saber o contexto e todo esse universo que está em volta. E essa decisão, então, tem que ser toda ela baseada na racionalidade. Entendendo racionalidade como baseado numa regra ou numa lei. A emoção é aquele ímpeto fundamental inicial, ou seja, a minha ação, inicialmente eu tenho aquela tendência, naquele calor da avaliação, naquele calor da situação, às vezes então eu utilizo mais a minha emoção, o meu sentimento, a minha pulsão, a minha força, a minha energia, como dizia Freud, essa energia fazer com que eu vou então saltar e tomar uma decisão. Mas elas também concordaram que às vezes a gente se arrepende porque essa decisão não racional pode trazer um certo dano, uma certa alteridade na decisão. Mas colocou que a emoção, então, também faz parte da decisão. Nós temos que pensar sempre nos dois lados, ou seja, não existe como pensar racionalmente sem também trabalhar essa questão da emoção, sem a questão do sentimento. Então, esse terceiro grupo tenta fazer o que a gente chama de a articulação dos dois momentos, da razão e da emoção. Não temos, então, como separar esse processo de razão e emoção dentro do sujeito. Então, nós temos que entender como isso se articula, ou seja, como essa relação entre a razão e a afetividade ocorre no momento da interiorização da minha ação. Compreendendo o papel da razão e da afetividade no agir moral e ético. Normalmente, então, o que nós temos? Nós temos aquela opção da razão, a opção da afetividade e as regras e as normas da sociedade. O Piaget, no processo dele de construção, ele diz, olha, há uma articulação. E por que há essa articulação? Primeiro, nós temos que compreender assim, o sujeito não é só o sujeito biológico, né? É um sujeito que tem todo o seu aparato herdado geneticamente e ele é colocado, então, em uma sociedade. Ele surge dentro da sociedade, ou seja, nós costumamos dizer assim, as crianças brigam assim, eu não pedi para nascer. É exatamente essa situação, ou seja, nós somos colocados dentro de um grupo social e esse grupo social, então, tem suas regras e normas e coloca para que nossa conduta seja adequada, que a gente tem que seguir. Então, aí tem todo um papel de que eu tenho que fazer isso. A gente chama de sujeito social. Então, eu sou um sujeito biológico, eu passo a ser um sujeito social e depois, dentro da sociedade, eu tenho que construir a minha imagem. Quem sou eu? Então, eu passo a ter, então, um sujeito psicológico. Então, vamos prestar bem atenção, nós já temos 13 pessoas dentro da gente. Eu tenho o sujeito biológico, eu tenho o sujeito social e eu tenho o sujeito psicológico, eu. E além de tudo isso, eu tenho que ter outro sujeito, que é aquele sujeito que vai aprender e articular tudo isso, ou seja, esse sujeito racional. E nós temos também o último, que é aquela questão de que eu desejo coisas como sujeito. Como sujeito eu quero me realizar, eu quero fazer aquilo que me deixa feliz. Então entra um elemento fundamental que é a felicidade e a realização. Afinal, para Aristóteles, nosso objetivo máximo dentro do mundo é ser feliz. Então, todos esses elementos vão participar na minha decisão. Sendo que o sujeito social tem que levar em consideração os valores que ele adquiriu, os valores que foram constituídos por ele, a sociedade os transmitiu, os valores que ele foi construindo, os constituintes, e aí nós temos que, então, articular todo esse processo. Então, nós temos que dizer que isso é um elemento integral. A nossa sociedade, nós acabamos fragmentando e separando isso tudo dentro dos nossos espaços sociais. A gente aprendeu um pouco na escola, se pensar bem como é a escola, é dividida em disciplinas, em fragmentos. Então, de uma certa forma, a gente tentou fragmentar o sujeito. Eu ainda me lembro na escola que a gente dizia que o importante na escola é aprender, ou seja, era a inteligência, era o conhecimento. E o sujeito e o eu dele não interessa para a escola, já o professor de educação física pensava só o corpo dele, o exercício. O de artes pensava na sensibilidade, no valor estético, ou seja, todos esses elementos estão dentro de mim, eu sou um sujeito único e eu tenho que tentar articular todos esses elementos da construção do sujeito. Então, nós temos que pensar o processo de articulação e, para Piaget, essa articulação só podia acontecer através de uma série de construções, ou seja, de estruturações em que esses elementos vão participar e seriam, então, trabalhados ou racionalizados por esse elemento maior, que seria, então, a capacidade de abstração. Chegamos, então, ao ser humano, um sujeito integral.
Essa é uma ideia que vem surgindo agora já no período contemporâneo, ou seja, nós tem aí o movimento holístico, o movimento da qualidade, o movimento da integralidade, o movimento em que as pessoas são um todo, né? As partes compõem o todo, mas o todo nem sempre é o reflexo exatamente das partes. Então, todo esse movimento nós chamamos de movimento da complexidade. O que é esse movimento da complexidade? Nós partimos do princípio que esse ser, então, devido a esses elementos que o compõem, ele é um ser complexo. Temos que entender a complexidade não como uma coisa difícil. Complexo significa aquilo que é trabalhado, aquilo que é tecido junto. Então, eu tenho que pegar essas várias linhas, né? O eu biológico, o eu psicológico, o eu social, o eu que me quer realização e o eu racional, todas essas linhas, e começar a fazer, então, esse meu tecido, tecer essa minha tecelagem. Então, isso é a ideia de complexidade. Hoje nós compreendemos, então, que esse sujeito é um sujeito integral. E se ele é um sujeito integral, ele tem que aprender a articular todos esses elementos em cada momento do seu agir. Então, isso passa a ser bastante difícil. Como isso vai ser feito com a criança? Como a criança vai trabalhar todos esses elementos? Então, não pode ser simplesmente uma imposição, não pode ser simplesmente uma inculcação. Nós temos que trabalhar essa construção. Então, Piaget acredita nessa construção e acredita nesse elemento integral, ou seja, o sujeito é um ser integral no mundo e, por ser um sujeito integral no mundo, ele utiliza toda essa capacidade dele epistêmica, o sujeito do conhecimento, para modificar o mundo e, ao mesmo tempo, modifica a si mesmo. Então, esse processo faz com que a gente possa modificar a cultura, modificar as normas, as regras, para que a gente possa acompanhar o tempo. Dessa forma, a gente rompe um pouquinho com aquela concepção de que regras, normas e princípios são únicos e têm que ser obedecidos a vida inteira. Nós temos que reconstruí-los para acompanhar a sociedade. Homem, natureza, planeta. Essa relação, na verdade, a gente coloca uma flecha ali dos dois lados, né? Porque qual é o objetivo? A ideia de religação, né? Nós estabelecemos que esse sinal significa religar. O que nós temos hoje? Nós temos um homem separado da natureza, um homem que se apropria da natureza, modifica e gera dano à natureza, não percebendo que a natureza também faz parte dessa integralidade, ou seja, a natureza é necessária para a própria manutenção da sua espécie. Essa natureza, então, tem uma relação direta no planeta, mexendo na natureza, estou mexendo no planeta, estou modificando assim, as regras, os princípios, as normas do planeta, e esse volta de novo, ou seja, sua relação é de efeito, no homem novamente. Então, nós temos assim, um homem dentro de uma ética do resultado, uma ética capitalista, uma ética do produto, do consumismo, em que para consumir ele explora a natureza, produz ou faz, através da tecnologia do conhecimento, produtos, esses produtos vão para o mercado, o sujeito consome esses produtos, volta a destruir a natureza, e dessa forma a tendência da gente, então, é a própria a extinção da nossa espécie. Mais ou menos uma leitura assim, bastante exagerada da situação, mas para poder compreender que a ideia de religação, ou seja, religação vem de religião, ou seja, novamente achar uma lógica, achar um princípio, achar alguma coisa que possa nos fazer pensar e mudar essa relação que nós temos. E isso porque nós temos que entender que a natureza ela já estava aí quando nós chegamos, né? Nós construímos a sociedade. Então, essa sociedade que nós construímos sobre essa natureza é que a gente tem a ação total através desses princípios que nós discutimos hoje, da construção moral dos princípios, das regras e das normas, nós podemos fazer uma nova constituição social, né? Um novo corpo social que possa, então, religar o homem, a natureza, o planeta e mudar todas essas relações para que a gente possa manter, né, e preservar a nossa espécie e preservar a sociedade e, em consequência, a natureza. A religião ética. A religião ética, essa ideia da religião ética no sentido de que a religião não tente trabalhar simplesmente aqueles princípios, né, mais sagrados, mas que a religião possa ser uma ética do mesmo princípio da religião, ou seja, uma ética religiosa, uma ética que eu possa espiritualmente, do ponto de vista da materialidade, realmente incorporar, conscientizar e trabalhar com essa ideia de que a ética para mim tem que ser como uma religião, ou seja, tem que ser como um princípio que eu acredito e que eu vou procurar ao máximo seguir sem nunca obstruir ou de uma certa forma romper com essas ideias
éticas para a manutenção da sociedade. A ideia da religião aí vem porque, inicialmente, nós tivemos um período da história em que a religião era que determinava os princípios éticos. E a religião, então, de uma certa forma, impunha, na época, aqueles princípios, os 10 mandamentos fundamentais para que a gente possa seguir. Então, essa ideia de uma religião ética tem um certo similaridade com isso, mas a gente quer mais atualizá-la, ou seja, não repetir os mandamentos, mas criar princípios fundamentais para que a gente possa novamente religar o homem e não separá-lo como nós estamos fazendo com esses princípios que nós usamos na sociedade hoje. Hoje a gente fragmentou, separou, desnaturalizou, a gente fez com que cada indivíduo fosse um sujeito sozinho. E nós temos já aquela frase, né? Nenhum homem é uma ilha, nós precisamos trabalhar dentro de uma comunidade. Religação, compreensão, compaixão. Essa seria então a nova ética. Temos que então compreender então, essa religação, essa interdependência entre esse novo projeto de religação, seria a religação ética, em que nós teríamos que religar através da compreensão, ou seja, somos sujeitos que interagimos com outros sujeitos e precisamos compreendê-los, precisamos aceitá-los como um outro. Da mesma forma, a gente tem que ter a compaixão, ou seja, temos que ser tolerantes, agir de uma forma com amor, respeito e solidariedade. Essa nova relação, então, da religação, da compreensão e da compaixão, nos leva a reintroduzir o elemento afetividade de uma forma mais racional, ou seja, de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais compreensiva. E assim talvez tenhamos uma nova constituição, um novo momento ético dentro da sociedade atual. Como dicas de estudo para vocês, eu deixo a obra O Fazer Ético, Guia para a Educação Moral, Adélia Curtino, editora Moderna. Essa obra traz, então, alguns elementos que compõem essa nossa decisão, essa nossa tomada de consciência dentro do agir moral e ético na sociedade. E nos faz refletir sobre essa possibilidade de, através das nossas práticas sociais, modificar os nossos elementos fundamentais, que são as regras e os princípios.